Buonasera. Buonasera. Como vai? Bem, boa noite. Bem? Beleza? Mais um? Mais um test drive. Test drive, cara. Quantos já? Olha, 3 meses? 3 meses. Começamos em abril e olha, tá durando. Você envelheceu muito nesse período. Cara, você também. Você tá Muito. acabado. Muito. Esse problema... É que a diferença é que eu não pinto o cabelo e você pinta o cabelo. Mas eu perco o cabelo. Você perde, mas pinta por isso. Né? Muita tinta, né? Gente, começando mais um test drive, parceria Jundiaí Agora e www.automotore.com.br, pedindo desculpa pelo atraso por conta dos empecilhos de Nossa Senhora da internet aí que atrapalhou um pouco, né? Na entrevista anterior com o pessoal, com a Luciana, coordenadora de eventos ali do SESI. Foi uma entrevista excelente. Gostou? Foi bom pra você? Bacana, adorei. Aliás, a história do Fab Lab lá eu achei muito legal. Por que, Joca? Por que você gostou? Eu acho interessantíssimo uma criança aqui poder, por exemplo, deixar um pouco de lado o celular, né? E sem perder contato com o computador, sem perder contato com as novas tecnologias, poder projetar um brinquedo ou alguma coisa, né? E ela mesma fazer, eu achei fantástico. E o mais legal de tudo é que isso, a possibilidade dessa brincadeira, né, está disponível para o mundo inteiro. Então uma criança, sei lá, da Irlanda ou do Japão, né, poder fazer o mesmo brinquedo, eu achei muito legal isso, cara. É fantástico. E legal também que lá eles brincam com brincadeiras tradicionais que a gente brincava quando era criança. É verdade. E eles estão ressuscitando essas brincadeiras para os nossos filhos. Bacana isso, Eu boa achei iniciativa. muito legal aí, por exemplo, peteca, né, que era uma coisa legal. Peteca. E você fazer a peteca no computador, eu achei muito louco. Muita sacada, né? Incrível, cara. Demais, demais mesmo. Eu também curti. Muito legal. E assim, fora isso, né, a estrutura, o Cezão sempre foi, né, uma tradição aqui em Jundiaí, né, uma referência, né, não só para, vamos dizer, como atividade de lazer, mas também como educação, né, alimentação. Eu lembro que tinha o bandejão do Cezão, que era excelente, cara. Rango do bom, né? Nossa, primeiríssimo. Primeira. Quer dizer, esse trabalho que a indústria faz, né? Os 5 S's, aliás, né? É verdade. E que poderia ser expandido para o país inteiro, né? Em todas as escolas seria esse nível, para a gente ter mais educação, construir um país melhor, né? Até vocês comentaram, né? Se todas as escolas do Brasil fossem um padrão parecidas com o SESI, o que seria desse país, né? Com certeza seria um outro país que elegeria pessoas melhores. Mas isso é um outro papo para outra hora. Nós vamos falar sobre o Honda Fritz. É isso? Fit, pô! Não é Fritz. Fritz é alemão, né? Alemão. O pessoal da Honda não vai gostar. O que o Honda Fritz tem? Então, nós vamos contar daqui a pouquinho. Nós avaliamos esse carro durante uma semana, né? É a versão 2019, o carro está muito legal, né? Nós andamos no modelo topo de linha, né? Que é o EXL. Daqui a pouquinho eu conto os detalhes e a matéria está lá no... Já está. Né? No test drive, no Jundiaí Agora. E também vai entrar hoje à noite no Automotor. Isso. Tem dúvidas sobre o Honda Fit? Fala com o Joca, manda aí recado pra nós. Curte a gente, compartilha. Isso. A gente gosta. Faz bem pro nosso ego. Com certeza. Não faz bem pro ego? Ajuda demais. E aí o Joca trouxe hoje um comercial que é novo, mas é antigo. Olha Então, sabe aquele filme De Volta para o Futuro? Né? É. Esse comercial da Volkswagen de 2013, que tem até o Cazé, essa figuraça. Cazé. Ele, daqui a pouquinho a gente conta um pouquinho mais sobre esse comercial também. Eu acho que é uma baita de uma peça publicitária, uma sacada do cara, né? Aliás, o comercial, né, ele tinha algumas ideias fantásticas. Né? Porque eles conseguiram levar, vamos dizer, acredito que foi a terceira vez nessa época, né, em 2013, que a Volkswagen relançou o Fusca. Né? Esse carro assim, tá um verdadeiro zumbi, né? Ele morre e ressuscita, morre e ressuscita. O Walking Dead dos carros. O Walking Dead dos carros, né? E aí, para resgatar essa paixão do brasileiro, né, pelo Fusca, né, e a nova versão completamente diferente, né, um carro super moderno, a base dele era o Jetta, né, o Golf. Então, a Volkswagen teve uma sacada, o pessoal da Almap
que é a agência que cuida da conta da Volkswagen, teve uma sacada, falou, não, vamos levar o carro para os anos 70. Eu sempre tive essa coisa. Tá contando tudo, cara! Não, tá aqui, vamos lá. Contando tudo! Vamos contar. Vamos soltar? Vamos contar já. Solta logo, vai. Tá, então, não, só para tirar umas coisas bacanas desse comercial, né? Então, o que eles fizeram? Eles ambientaram, né, o comercial nos anos 70. Aí aparece o Rivelino falando no comercial, o Rivelino lá dos anos 70. Nada mais anos 70 do que Rivelino. Né? Fala com uma patada atômica. Né? Que era o apelido dele. Muito, né? Virou o apelido dele. E isso. Essa figuraça, né, dos quem não ama Mussum, né? Mussum, que também faz uma participação lá do além, né? Mas faz lá falando, né? Cacildes, que carro bacana, né? Espetacular. Então é uma coisa que eu sempre pirei, eu sempre tive vontade de ver se um dia fosse possível. Sonho de criança, né? Imaginar assim, pô, não seria pegar um carro de hoje e levar ele para os anos 70, para os anos 60, o que o pessoal ia imaginar, né? O que o pessoal ia olhar para aquilo e falar, o que é isso, né? Uma nave espacial, porque o carro é completamente diferente dos conceitos que a gente está habituado, né? O carro evoluiu tanto nesses 40 anos que, assim, é impossível imaginar o que seria isso. Então, só passar o comercial aqui, só para você fazer uma gambiarrinha aqui. Gambiarra. Hoje é o dia da gambiarra. Hoje é gambiarra, né? Vamos lá. Peraí, deixa eu soltar o áudio aqui. Opa! Tô falando. Pronto. Estamos aqui nos anos 70 para ver o que as pessoas acham do novo Fusca 2013. Só Fusca? Esse carro no Brasil? Em 2013 o Brasil foi rico, moderno. Câmbio desse, gente Tiptronic. Vai nessa. Tipo o quê? Ele corre? Tem 200 cavalos. É uma patada toda, hein? 200 cavalos e não tem motor? Fusca Por quê? 2013 O motor lá atrás. para o Brasil de 2013. Mas o Fusquinha antigo era atrás do motor, né? Volkswagen é o carro, Volkswagen é da Salto. Muito bacana, né? Muito E aí bom. tem uma segunda peça que eles fizeram. Que é com o querido Mussum. Que é com o Mussum, né? Mas aí, ele viu aqui, quem quiser ver o outro comercial, entra lá na nossa página, Sim, o sim. Juné agora, e vai ver o comercial com o Mussum, que é muito legal. Muito legal, Tá. muito legal. Então, E vai ainda dar uma hoje, Joaquim Rimoli falará sobre cavalo. Você vai pensar assim, mas eu estou vendo um programa De automóveis? de automóveis, por que cavalo? E esse homem conseguiu unir os dois conceitos. Não, Porque foi ele é o Transformer dos apresentadores. Foi longe agora, né? Foi longe. né? Mas Mas isso. então, a gente vai contar alguns conceitos aqui. A gente vai. Hoje nós vamos misturar um pouco. Vamos falar um pouco de graxa e vamos falar também, fazer um caos junto. Né? Ao invés de fazer dois temas, vamos falar de um só. E a ideia é tirar algumas dúvidas das pessoas com respeito a alguns conceitos aí. Pergunta, manda pra nós. Curtida, manda pra nós. Para começar, vamos falar do Honda Fit. Honda né? Fit. Você ficou com esse carro, dirigir esse carro, como é que foi? Então, foi muito legal. O carro, assim, a parte mecânica dele mudou muito pouco, né? Nessa versão que é 2018-19, né? O que ele tem alguns diferenciais da versão anterior, né? Ele ganhou, por exemplo, o controle de tração e de estabilidade. Né? Aquilo que você falou no Que programa nós passado. falamos no programa passado, né? Que ele já está um carro mais atual, ou seja, ficou muito mais seguro, né? Já é um carro seguro, ficou ainda mais seguro. E eu brinco sempre, eu falo que o Fit, ele é um carro muito honesto, né? Porque ele cumpre o que ele te promete. Esse carro foi lançado em 2013, em abril de 2013, eu nunca me esqueço, porque eu fui no lançamento desse carro lá na fábrica da Honda, que tinha sido inaugurada há poucos anos, né? E andei nele lá. E desde o primeiro Fit, assim, eu fiquei muito impressionado com o carro. Aí ele teve altos e baixos, né? A primeira versão era em 2003, né? Com motor 1.3, câmbio CVT, o carro era econômico pra caramba, sabe? Era muito legal. Aí depois a Honda criou uma versão Flex, né? Que o diferencial era no nome Fit, a bolinha do I mudava de cor, né? Então o Fit, que era a gasolina, era azul, a bolinha era vermelha,
E no Fit, que era Flex, a bolinha era azul. Não era ovo de Páscoa, né? Não era ovo de Páscoa, não. Mas tinha uma brincadeira ali também, né? Legal. E o carro, assim, evoluiu bastante nesses anos, né? E o curioso é que, por exemplo, o Fit tinha um problema sério, todo dono de Fit sempre reclamou disso. O para-choque traseiro dele era rente à tampa. Então, a coisa mais comum de se ver, repare você também que tá, quando estiver na rua, você vê um Fit mais antigo, você vai ver que todos têm um amassado na tampa. Porque incrível. Porque o para-choque, ele era rente aqui, então quando você dava ré, pum, amassava a tampa. E nessa versão nova, no 1819, eles finalmente afastaram o para-choque aqui da tampa, da tampa do porta-malas. Satisfazendo. Né, e resolveram um problema, uma reclamação que existia. Né? Então, essa é uma das principais mudanças. Né? O carro teve algumas mudanças aqui embaixo também, tem um extrator. Essa versão XL, ela já está alinhada com o design do Civic 10, né? Então ele lembra muito o novo Civic, né? A grade. E ele traz, essa versão, ela já traz faróis em LED. Isso é uma baita de um avanço. Né? O LED, imagina, né? Hoje servindo como um farol de carro. Né? E a iluminação é perfeita, cara. Ele tem uma luz muito boa, né? Branca, com a temperatura de cor que eles chamam, né? Assim, é muito legal. E o carro ilumina, então você consegue à noite ter a impressão que você está andando durante o dia. É uma loucura isso, cara. Então é uma baita de uma evolução, uma pena que eles puseram LED no farol e não puseram ainda no milha. Então fica uma luz branca e uma luz amarelinha, assim, né? Da lâmpada. Vamos corrigir isso. A loja, não, mas tranquilo. Detalhes. São detalhes, mas o carro é muito bacana. Boa noite do Ricardo Stakvisk. Ô, Ricardo! Esse é fã seu, cara. Eu tô devendo pro Ricardo. Ricardo, desculpa. Você tá devendo grana? Não, tô devendo um programa especial sobre Alfa Romeo, cara. Alfa Romeo. Esse cara é um apaixonado por Alfa, eu já falei dele aqui no programa, né? Ele, inclusive, está fazendo um tratamento muito bacana sobre a Alfa 145, 147, né? Que era a Alfa Coupé curtinha. E ele fez um trabalho bacana, cara. Ele está cadastrando todos os carros que vieram para o Brasil, que eles eram. Cara, é maluco. É nada, ele é apaixonado. E super novo, isso que é mais legal. São carros assim que não são da época dele. Tá? Entendi. E assim, ele tem uma verdadeira paixão por Alfa Romeo. Eu prometo que eu vou contar a história da Alfa aqui em breve, tá bom? Vamos matar o Fit? Então vamos lá. Então a história dele aqui, motor 1.5, né? Com relação às versões anteriores, então eu estava falando da evolução do Fit, né? O Fit passou a ter câmbio automático uma época, que estragaram o carro, né? Porque ele dividia a plataforma com o Civic, né? Então acabaram fazendo uma bobagem, estragaram o carro, aí ele ficou beberrão pra caramba, aí resolveram voltar o câmbio CVT, aí o câmbio CVT voltou, mas voltou assim, sem conversar muito com o motor, porque hoje, com tanta eletrônica que os carros têm, eles precisam, todos os componentes do carro conversam, é uma loucura isso. Cada um tem uma central eletrônica, um computador de verdade, né? Então, a central eletrônica do motor do carro não conversava com a central eletrônica do câmbio, e aí ficava parecia marido e mulher, sabe? Crise dos 7 anos, aquela... só bate-boca, né? Mas foi resolvido. E nesse aqui ficou perfeito, cara. O carro tá assim impecável. Legal. Né? E o câmbio CVT ele tem uma característica, como ele não tem marcha, né? Eu vou fazer um programa aqui só explicando a diferença entre os tipos de transmissão, os tipos de câmbio, né? E o CVT é um dos câmbios mais inteligentes que existem, porque ele não tem uma marcha, ele tem infinitas marchas. Ao invés de ter primeira, segunda, terceira, esse aqui tem primeira e 1/4, primeira e 3/4, sabe? É uma loucura, assim, ele é infinito. É um conceito muito bacana, né? Inclusive a Nissan foi uma das criadoras disso aí, né? Que aperfeiçoou, depois a Audi usou, a Honda também. Hoje é um conceito assim super bem aceito, né? Mas quando ele não está bem casado com o motor, ele vira uma enceradeira.
Né? E aqui nesse carro ele está perfeito. Ele ficou assim super ajustado. Lembrei do Zinho. O jogador da Copa, o Zinho. Ah, é verdade, era enceradeira. Sabe aquele barulho de enceradeira? Lembro. A sua avó passando. Era igual, cara. Então quando o CVT não está bem ajustado ao motor, eu fico imaginando o cara que comprou, ele deve ter ficado feliz, né? Mas é uma questão só de reprogramação, tá? O Ricardo está falando o seguinte: o Fit para mim está disparado na categoria dele. A robustez e qualidade de construção é sempre elogiada pelos avaliadores. Os donos devem fazer uma propaganda muito boa também. Com certeza. Ele tem razão. O carro, assim, primeiro que a Honda é primorosa. Eu tenho um amigo que trabalha, vamos dizer, como fornecedor para a indústria automotiva, e um dos clientes dele é a Honda. E o pessoal lá da Honda comentou com ele e falou o seguinte: o padrão de exigência de qualidade da Honda do Brasil, o standard de qualidade que eles chamam, é mais alto que o do Japão. Caramba! Assim, eles exigem tanto, né, que, vamos dizer, no Japão passa, tá legal. Aqui não, aqui reprova. Caraca! É assim. Isso é raro de ouvir. Né? É uma loucura, cara. Os caras têm um padrão assim muito alto, eles exigem demais, inclusive para quem fornece, o pessoal apanha, né? Porque, para atender, né? É ótimo, porque está fazendo com um produto, né? E todo mundo evolua, né? Não é só obriga os outros a seguirem. Obriga todo mundo a acompanhar. E o que é isso, João? Isso aqui é uma coisa fantástica do Fit, que desde o primeiro modelo, né? Ele traz uma coisa muito inteligente, que é o funcionamento dos bancos traseiros. O carro ele consegue reclinar, né? Os dois bancos traseiros, ele é dividido, 1/3, 2/3, né? Quando ele abaixa, 1/3, 2/3, por quê? Né? Fica 1/3, um assento, são 3 lugares atrás e 2/3 aqui, né? Você consegue, quando você abaixa todos os bancos, deixar o chão completamente plano, tá? Assim, não tem um carocinho, não fica uma tampa levantada, como fica na maioria dos carros que reclinam um banco. Nesse aqui fica perfeito, cara. Então, para você fazer o transporte de uma coisa com volume muito grande, a tampa ela tem uma boca muito legal, cara, é perfeito, é perfeito. E esse sistema que a Honda inventou, você faz tudo com uma mão só. Porque fazer isso é um saco, você né? ergue o banco com uma mão, né? Você ergue o banco aqui, pum, o assento, né? Ergue e trava. O pé do assento, tá vendo? Ele é uma trava. Você empurra com uma mão só. Ele fica em pé. Depois você só solta aqui, ele e encaixa com o chão. Porém, esse sistema aqui, do jeito que está, consegue ter uma altura excelente entre o chão e o teto. Então você consegue, por exemplo, transportar um vaso com uma planta grande dentro de um carro que é pequeno. Né? Então, a maioria dos motoristas tem até arrepio de mexer no banco traseiro, né? Não, esse aqui, cara, é impressionante. Legal. Esse é uma das grandes sacadas do Honda Fit. E por isso que ele é sucesso no mundo inteiro, tá? Não é só aqui não, esse carro é vendido na Europa, no Japão, na Ásia, em todo lugar. Tá? Então é um baita carro. Né? O novo também traz algumas novidades, como por exemplo o multimídia um pouco maior, né? Que tem mais features, ele consegue mais funcionalidades. Eu entendi tudo. Né? Mais funcionalidades. Claro. Ele conversa, né, com o celular, você espelha o celular no painel, então é muito legal porque você recebe o WhatsApp, aí apertando um botãozinho aqui no volante, aqui ó, que é de voz, então você recebeu o WhatsApp, aí ele lê, aí eu marco, me escreveu uma mensagem, Joca, a que horas você vai chegar para o programa? Aí ele lê a mensagem, e aí eu posso responder com voz, apertando esse botão, eu respondo a mensagem, ou então eu simplesmente falo para o sistema, avisa que eu estou dirigindo. E ele te manda uma mensagem falando assim, não posso responder agora porque estou dirigindo. Quer dizer, é um negócio muito bem sacado. Esse Android Auto também tem para o Apple, né, Apple CarPlay, e está disponível em vários carros, em várias marcas. Aqui funciona muito bem, é muito legal. Outra coisa bacana desse carro aqui, mesmo no álcool, tá? Ele tem um consumo muito legal, né, no etanol, ele fez uma média super legal, tanto que eu avalio os carros assim. Eu pego o carro, uso, normalmente eu pego o carro por uma semana.
Tem carros que eu preciso abastecer até 2 vezes durante a mesma semana. Esse carro eu consegui pegar e devolver com o mesmo tanque. E andei pra caramba. Tá? Então, esse é o Honda Fit, um carro pena que é caro. Essa versão aqui custa 82 mil reais. Mas Vale a pena. Vale o que custa, sabe? Vale o que é cobrado. Então é um carrão, eu recomendo. Eu recomendo. Eu recomendo. Tá? Cavalo. Então agora nós vamos partir para um outro assunto. Isso aqui é um documento do seu carro. É. Né? Aí você pega lá o documento, tá lá a placa, e tá lá. Estão lá essas informações aqui. Capacidade, potência e cilindrada. Capacidade é óbvio o número de lugares que o carro tem. No caso lá do Fit tem 5 lugares. São 5 simples de 3 pontos, aliás. Né? Então tá lá, capacidade 5 lugares. Potência, tá lá o tanto de potência no caso lá do Fit, sei lá, 115 cavalos no etanol, né? Então tá lá 115 CV, cavalo-vapor. Cavalo-vapor. Então hoje nós vamos explicar o que raio que é esse cavalo, para que serve e de onde eles tiraram isso. E depois a cilindrada, ou seja, vamos pegar um cilindro de gás e dar na sua cabeça? Não, né? Não. Cilindrada é... Embora tenha vontade. Tem vontade. Mas então, o que é a cilindrada? Então a gente vai explicar hoje o que é a cilindrada, o que é a potência e o que é o tal do torque que a gente fala tanto aqui, tá? Então vai, Transformer! Então vamos lá. Então vamos falar de cilindrada, potência e torque, tá? Então, começando pela cilindrada. Olha que interessante. Isso aqui é dentro do motor de um carro, né? E aqui é a hora que o pistão está descendo, né? Ou seja, os motores são, dos carros flex, carros a gasolina, o carro a álcool, eles são de 4 tempos. Né? A grande maioria, já tem outros ciclos também, mas são 4 tempos. Então aqui, ele está fazendo a admissão do combustível, ou seja, quando o pistão desce, ele puxa a mistura de ar e combustível, né? Então ele está fazendo a admissão. Está enchendo o pistão. Está enchendo o pistão. Pronto! Bom, o que acontece? O que é a cilindrada? A cilindrada ela é medida exatamente Pelo tamanho do cilindro. pela quantidade de ar e combustível que ele consegue trazer para dentro. Tá? Entendi. Então, por exemplo, aqui está um pistão. Então, aqui dentro desse pistão tem lá um tanto de ar e combustível, a capacidade que ele consegue fazer, né? Consegue encher. E aí, vamos dizer, esse carro aqui é um motor 4 cilindros, então ele tem 4, né, espaços onde ele vai ter essa capacidade. E aí você multiplica, né, a capacidade de 1 pelos 4. Tá? Que vai dar um V8, né? Então vai dar a cilindrada. Que, aliás, os puristas odeiam, né? A capacidade cúbica. A cilindrada não existe. Tá? Então, vamos lá. Um up, por exemplo. Motor 1 litro, 1.0 litro. Ou seja, ele tem 3 cilindros. Né? 1 litro dividido pelos 3 cilindros. Tá? Se ele fosse 4, seriam 250 ml de combustível em cada um. Né? Por que eles chamam o carro de carro 1000? Carro 1000 porque ele tem 1000 centímetros cúbicos de capacidade, ou seja, 1 litro, tá? Que é o equivalente a um refrigerante de 1 litro. Né? Aqui Você está lançando refrigerante? É o novo, nós vamos lançar agora. Automotor e cola, né? Nada copiado, pelo amor de Deus. Sabor graxa. Fórmula original. A mesma coisa acontece com, por exemplo, o Civic, que nós avaliamos há umas 2 semanas. Esse aqui é um EXL 2.0. Então ele tem motor de 2 litros ou 2.000 centímetros cúbicos. Tá? E por aí vai. Então, a capacidade de combustível e ar que cabe nos 4, ou nos 3 pistões, ou nos 8, que seja, é que vai determinar a litragem do carro. Tá? Entendi. Então, isso falar. Então ele tem o equivalente a um automotor de 2 litros, ou um Você vai lançar já 2 litros também? Não, ele tem que lançar, tem de 1 litro e de 2, né? Agora vamos falar de potência. Aqui a coisa é um pouco mais complexa, mas vale a pena entender e é legal, tá? Esse cara aqui, ó, é um escocês, né? Ele era um matemático escocês lá do século XVIII, o nome dele era James Watt, né? Watt, eu acho que já Watt? o sobrenome, né? Lembra lâmpada. Né? De Watt, né? Então, o que acontece? Esse cara,
ele aperfeiçoou uma ideia que existia desde a antiguidade, né? Que era a de transformar o vapor, né, em energia. Criar um motor que conseguisse, a partir do vapor da água fervendo, né, transformar isso em energia. Então ele aperfeiçoou e criou a máquina a vapor em 1788. Tá? Ou seja, graças a esse cara aqui, o mundo mudou. Por quê? Porque até então tudo era feito, tudo dependia da força dos animais, tá? Da força ou da gente ou dos bichos. Tá? Então, se queria arar um campo, você tem que botar lá boi, cavalo puxando o arado. Né? Você tem que usar força animal. Tá? Não existia ainda um motor. É uma loucura isso, mas até o século XVIII não existiam motores. Tá? Né? Da mesma maneira, olha, isso aqui é uma confecção, uma indústria de roupa. Né? Tinha centenas de costureiras fazendo tudo à mão, porque não tinha uma máquina que fizesse a costura. Tá? Então a Revolução Industrial trouxe essa mudança no comportamento do ser humano, né? Fez a gente evoluir e chegar onde está hoje. Tá? Com certeza, se não fosse esse cara, né? E aí, o que acontece? A máquina a vapor lá do Watt, ele transforma a energia do vapor, ou seja, né, é igual uma panela de pressão. Né? Quando ela começa a chiar, é o vapor. É o vapor que está saindo. Uma máquina a vapor, o princípio é o mesmo. Tá? E aí, o que ele fez? Ele adaptou essa máquina, né? Esse vapor, a entrada desse vapor, para empurrar um pistão. Né? E esse pistão movimenta uma roda e criou uma máquina, né? Movida a vapor. Então ele transforma a energia do vapor em movimento, em energia cinética. Tá? E aí foi a grande sacada da Revolução Industrial, que permitiu, por exemplo, que existissem as locomotivas a vapor. Parece uma bobagem para a gente hoje, se olhar para uma coisa dessa, né, que é uma peça de museu, mas isso aqui mudou o mundo. Cara. Mudou o mundo. É o que a gente está vendo hoje com a informática, né? Com a internet. Né? Para eles era a mesma coisa. Exatamente. E aí, olha que o mundo é dos nerds, né? O mundo é dos nerds. Com certeza. Né? E aí, olha que interessante. Do mesmo jeito que a máquina, né, a vapor, transforma, ela usa o vapor e transforma essa energia em movimento, é a mesma coisa que acontece quando você está pedalando uma bicicleta. Você está transformando a sua energia, aquilo que você ingeriu. Por isso que fala assim, você ingeriu tantas calorias, né? Sim. Então, calorias, porque a gente queima, né? No mesmo carro que o carro queima álcool ou combustível, gasolina, combustível fóssil, a gente queima também os alimentos que a gente consome. Então, quem não come não tem força, né? E quem come, né, consegue ter energia. Então, vamos lá. Ricardo, de novo. Vamos lá. Como dizem por aí, potência é o quão rápido você bate na parede. Torque é a distância que você arrasta a parede com você. Perfeito, é uma ótima definição. Inclusive, eu vou usar ela aqui hoje. Mas é exatamente isso. Então, o que está acontecendo aqui? Quando você está pedalando a bicicleta, você está transformando a sua energia em movimento também. Tá? E aí, por que no carro a gente fala assim, esse carro tem 100 cavalos, tem 70 cavalos, tem 200 cavalos, né? Porque lá na época do Watt, do James Watt, ele, para explicar para as pessoas esse conceito, né, ele precisava usar uma referência. E a referência que as pessoas tinham eram dos animais. Uma charrete com 2 cavalos, com 3 cavalos. Ou a força de um cavalo. A força de um cavalo. Então, no caso ali era o seguinte, na região que ele trabalhava, lá na Escócia, né, existiam minas de carvão. E o carvão era retirado das minas, tá, dentro de baldes. Né? Então tinha uma roldana, o balde amarrado, então descia o balde, o cara enchia de carvão, aí subia, né, tirava o carvão. Só que era pesado esse balde. E aí eles usavam os cavalos para puxar o balde. Sim. Tá? Então, aí tem uma conta meio difícil de entender, mas é o seguinte, era a força que o cavalo fazia para puxar esse balde de dentro da mina de carvão. Tá? Por isso que ele usou essa referência. E CV, lá no documento do seu carro está lá, CV é cavalo, vapor. Ou seja, a força de um cavalo convertida em vapor. Né? Ou equivalente ao vapor. Tá? Então, olha que interessante. Potência, né? Apesar do conceito que o Ricardo passou para a gente, potência para a física, né?
é a rapidez com que você realiza o trabalho. O trabalho que é converter energia, né, em movimento, em alguma coisa. Ou seja, você está gastando uma energia. Então você está realizando um trabalho. Tá? Então a potência, ou seja, quanto mais rápido você consegue realizar o trabalho, quanto mais rápido você pedala, mais rápido ou mais potência você tem. Tá? Então, olha que interessante. Então, e mais calorias você gasta. E mais você gasta. Então, consome mais. Então, o cara que pedala menos tem menos potência. Eu, por exemplo, estou gordinho. Você pedala menos, porque está gordinho. Né? Tem menos potência. O cara que é um atleta de ponta, ele pedala rápido. Consegue atingir velocidades maiores. Então, ele realiza o trabalho com muito mais rapidez, ou seja, ele tem mais potência. O conceito de potência é exatamente esse, tá? Então a potência ela é medida em cavalo-vapor, como a gente disse, né? Que foi um conceito que ele usou, o Watt usou para as pessoas entenderem, ou então em watts. Né? As lâmpadas você mede em watts, e a potência de um carro também é medida em watts. Em alguns países, o carro tem lá 200 cavalos ou tantos watts. Converteram. Tem uma equivalência, aí tem um valor, né, que se determinou entre cavalo e watt. Mas é muito legal isso, cara. E bacana, porque os carros elétricos hoje, você mede a potência em watts. Tá? Você que fez esse desenho, Jorge? Não, isso é uma arte, é uma coisa muito legal isso. Muito legal, né? É um cavalo de Troia. Quanto mais cavalos o seu carro tiver, mais potência ele tem, tá? Cavalos, não burros. Isso. E aí aqui um exemplo bem claro, né? Você pega o Bugatti Chiron, que a gente já mostrou aqui, ele tem 1.500 cavalos de potência, ou seja, ele consegue fazer o trabalho muito mais rápido, porque ele tem muito mais cavalos. Se fosse lá no tempo do Watt, seria assim, esse carro tem a força equivalente ao trabalho de 1.500 cavalos. Ah não, mas se você puser 1.500 cavalos, eles não vão correr como esse carro. Não, não é isso. É força. Não é força. É que ele tem a capacidade de converter a energia muito mais rápido. Né? Tá. E aí você consegue fazer muito mais. Imagina o seguinte, você está fazendo uma obra, tá? Ou o cavalo tirando o carvão da mina. Um cavalo tirando carvão, um balde de carvão de uma mina. Tá? Agora, são várias minas. Né? Então, imagina você pôr 1.500 cavalos tirando carvão da mina. Ou seja, o trabalho vai ser muito mais rápido. Entendi. Entendeu? Esse é o conceito. E um Fiat Uno tem 72 cavalos vapor. Né? Ou seja, olha a diferença. Então, ele consegue converter energia de uma maneira um pouco mais lenta. E esse aqui muito mais rápido. Tá? Perfeito. Agora, olha que interessante. Não quer dizer nada o fato do Bugatti lá, Chiron, ter 1.500 cavalos. Este caminhão, por exemplo, que é um monstro, tive a oportunidade de ver de perto já, né? Que é um Liebherr, né? Que é um caminhão alemão, ele pesa 261 toneladas. Tá? E ele consegue carregar 400 toneladas na caçamba dele. Cara, é uma coisa absurda. Ele carrega o peso de um prédio. Mas ele não precisa ir rápido. Ele não precisa ir rápido, ele tem muita força. Então aí que entra o segundo conceito. Tá? Então olha que interessante. Ele tem um motor de 20 cilindros, né, em V. Tá? E olha que bacana, 20 cilindros em V com 95,4 litros. Ou seja, ele tem o carro 1.0, esse aqui é o 95,4. Ou seja, 95.400 centímetros cúbicos. E o motor dele tem a potência de 4.023 cavalos. Porém, ele não passa de 30 por hora. Aí entra um segundo conceito, que é a questão do torque. Torque é força, tá? Então, para a física, torque, né, é o poder que uma força tem de provocar o giro de um objeto. Marcão, você já tentou virar um parafuso com os dedos? Vai lá no teu carro, tenta virar o parafuso da roda com os dedos. Não dá. Não dá, né? Por quê? Porque você está muito próximo dele. Tá? Então tem um conceito, que é o conceito de alavanca. Então quando você usa uma chave, ou seja, quanto mais distante você estiver do parafuso, mais
menos força você faz e mais força você consegue aplicar aqui. Então olha que bacana isso aqui. Quem está fazendo menos força aqui nessa foto? Né? Aquele. Esse cara, porque esse aqui, a chave de roda dele é pequenininha. Então, ele está muito próximo do parafuso. Esse cara que está usando uma chave enorme, longa, né? Olha aqui, ó, isso aqui é uma chave que se usa para tirar, por exemplo, o pneu de caminhão, soltar as porcas de um caminhão. Quanto mais distante você está do centro, né, mais torque você consegue fazer. Tá? Então, esse é o conceito do torque. Né? E esse mesmo conceito do torque, que se aplica no parafuso, é o que acontece dentro do motor do carro. O pistão, ele vira uma manivela. Isso aqui é um pistão, é o corte de um motor de lado. Tá? Então, imagina o seguinte, aqui você está fazendo a força assim, né? Virando o parafuso. E aqui, ele está virando assim, os movimentos de subir e descer dele, isso aqui faz assim, né? Não tem uma animação, ele roda, né? Então ele consegue fazer isso aqui virar, tá? Então olha que bacana. Então na bicicleta você pedala, você está aplicando um torque nos pedais, tá? Dentro do motor, então aqui estão os pistões de um motor 4 cilindros, né? E aqui tem um negócio que chama gira-brequim, vira-brequim ou eixo de manivelas. O que ele faz? Ele é como se fosse o pedal de uma bicicleta, ó. Tá? Ele vira dessa maneira. Tá? Então, quando um pistão desce, ele empurra o pedal para baixo, esse aqui sobe, empurra o pedal para cima. Aí, esse aqui, quando explode, desce, empurra o pedal para baixo. Esse aqui vira o pedal para cima. Ou seja, são 4 pedais. Né? Vamos dizer, uma bicicleta de 4 pedais. Né? E olha que bacana. Então, está aqui. Ó. Esse é o movimento que ele está fazendo. Você está vendo que ele está usando o mesmo conceito da chave, ó, né? Ou seja, ele está aplicando um torque aqui também, tá? Ou seja, ele está fazendo uma força aqui, né? Então, aqui é uma animação do motor funcionando, para você entender, né? Então, aqui os pistões trabalhando, né? Eles estão virando esse pedal, né? Que é o gira-brequim, tá? Aqui estão os pistões vistos por cima, né? Então, eles movimentam todo o motor, ó. Eles estão subindo e descendo, e estão fazendo com que o motor vire. Então esse aqui é o pedal, ou vira-brequim, ou gira-brequim, ou eixo de manivela de um carro 4 cilindros. Teu carro, meu carro, meu é 3 cilindros. E aqui é um gira-brequim de um navio, um motor de navio. Olha que loucura, olha o tamanho dos pedais. Olha que interessante, quanto maior for o pedal, mais força você consegue fazer. Só que esse aqui, ele demora muito mais tempo para dar uma volta. Aqui você consegue dar voltas rápidas. E aqui você tem que fazer uma volta de cada vez, porque é muito longe, tá vendo? Então, aqui você tem torque, força. Aqui você tem velocidade, potência, velocidade, tá? Então, o torque é medido em, só para as pessoas saberem, quando você pega numa revista especializada, uma 4 horas, uma Auto Sport, tá lá, motor de 115 cavalos, né, tem uma arroba assim, 6.000 RPM e 10.5 kgfm, o quilograma força métrica, que é como você mede essa força. Ou então, de novo, o Newton metro. Tá? Agora, olha que curioso. Todo mundo acha que quando compra um carro com 100 cavalos, esse carro tem 100 cavalos o tempo inteiro. Não tem. O seu carro, por exemplo, você tem um Citroën, né? Isso. Então, quando você anda com o teu carro tem 122 cavalos, tá? Quando está com álcool. Já fugiu algum? Não fugiu não, tá tudo lá ainda. Mas olha que interessante. Quando você sai aqui do prédio, pega 9 de julho, está andando devagarzinho, seu carro está usando no máximo uns 8, 10 cavalos. Aí quando você começa a embalar aqui na 9 de julho, você vai a 60 por hora, está cheio de radar, o carro está usando 11, 15 cavalos. E tem 122. Só usa pouquinho. Então o resto dos cavalos, eu costumo brincar, fala assim, não, eles ficam se revezando, entendeu? E aí eles não gastam tanto. Então o carro, quando está andando devagar, você não está afundando o pé no acelerador, você está usando menos cavalos, ou seja, você está alimentando uma tropa menor. Você está alimentando lá 10, 15 cavalinhos, eles comem menos feno. Agora, se você atolar o pé até o fundo,
você vai fazer os 122 cavalos aparecerem de uma vez. Aí você vai ter que dar comida para um monte de cavalo. E vai gastar pra caramba. E vai gastar muito mais. Então, esse conceito de cavalagem, né? Olha que interessante, no Bugatti, o instrumento principal do Veyron, né? No Chiron já mudou um pouco, mas ele ainda tem esse instrumento. É um instrumento que eu nunca tinha visto na minha vida. No meio do painel assim, do Veyron, ele mostra quantos cavalos você está usando naquele momento. Que legal. Entendeu? Então, você está andando devagarzinho e está lá, 20 cavalos, o carro tem 1.100, ainda está usando 20. Tá bom, suficiente para ele andar, entendeu? Quando você usa os 122 cavalos, quando você está na potência máxima, ou seja, quando você chega lá nos 6.000 RPM, você está com o pé atolado até o fundo na estrada a quase 200 por hora. Entendeu? Aí você está usando todos os 122 cavalos, e eles estão correndo, fazendo o carro andar muito mais rápido. Ou seja, transformando aquela energia numa potência que faz o carro correr. Tá? Então, olha que bacana. Só para resumir. Força, né? Ou seja, esse caminhão precisa carregar muito peso. Né? Ele usa torque. Né? Então, para ele, o que interessa é torque. Ou seja, quanto mais torque ele tiver, mais força ele consegue fazer. Para um carro esportivo como uma Ferrari, o que interessa aqui não é o torque, e sim a potência. Ou seja, quanto mais potência ele tiver, ou seja, quanto mais ele converter energia, mais rápido ele vai. Tá? Então, esse é o conceito dos dois. É muito legal. Então, assim, por exemplo, quando o seu carro sobe uma ladeira, ele está subindo devagarzinho, você está usando torque. Ou seja, a força do motor. Tem carro que o pessoal fala assim, esse carro é xoxo. Ele não consegue subir uma ladeira, porque ele tem pouco torque. Tá? E aí, na estrada, você embalou. Não, mas na estrada ele vai bem, porque ele vai embalado. Isso era os carros 1000 no começo, eram assim. Né? Então, uma outra coisa importante que tem que se levar em consideração, o peso. Né? Imagina, se você é pesado, você vai ser mais leve, você vai precisar de mais energia, né? Vai precisar de mais torque, entendeu? Né? Então, um caminhão é pesado, para ter uma estrutura que suporte carregar peso, um ônibus e tal, né? Carregar bastante gente, e ele não desenvolve velocidade, ele privilegia o torque e não privilegia a potência. Tá? Então foi isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu acho que assim, ficou muito aula de física. Ninguém entendia nada disso, na verdade. Mas eu espero ter esclarecido um pouquinho, ter traduzido um pouco disso. Tá? Ninguém sabe nada disso mesmo, Joca. Mas é legal, porque a gente usa isso no dia a dia. Porque é física, né, cara? E física era uma coisa muito chata na escola. Era chato, mas assim, assim, no dia a dia... mostrando o exemplo. Né? Bom. Então, só para finalizar, um carro de Fórmula 1, ele tem muita potência e pouco torque. Aquele caminhãozão, ele tem muito torque, muita potência, né? Só que ele só anda devagar e carrega muito peso. Com certeza. Entendeu? Muito bom. Então é isso aí. Explicado. Bacana. Obrigado, Joca. Imagina. Até a próxima quarta. Quarta-feira, com mais novidades. Vamos ver se eu atendo aí o Ricardo. Faço um especial sobre o Alfa Romeo aqui. Todo mundo no www.automotori.com.br, www.jundiagora.com.br. Curta a nossa página no Face também, no Instagram, Automotori. Mande perguntas. @auto.motori lá no Instagram. Automotori no Começa Facebook. assim a cartinha para o Facebook. Querido Transformer Joaquim. Isso. Boa. Estive hoje assistindo o seu programa com o Homem de Ferro. Tony Stark. É isso aí, pessoal. Muito boa. Até quarta que vem. Gente, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.